quero começar perguntando para o senhor deputado por que há um favoritismo, digamos assim, em relacionado a João Dória. Quero entender como é que estão sendo feitos os cálculos. É possível vencer? Qual que é a estimativa que o senhor está fazendo para essa votação de domingo? Boa noite. Boa noite, Diego. Prazer imenso conversar contigo, com o Sakamoto. E, de fato, há essa tendência, né, de se dizer que há um favoritismo por João Dória em virtude do tamanho do partido de São Paulo. É o que tem o maior número de filiados, o maior número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, né? Então, há uma tendência, evidentemente, desse volume ser maior do que outros estados, como é o caso do Rio Grande do Sul, né? Mas nós estamos trabalhando em cima do coletivo e não de um estado. E nós temos alguns estados, né, junto conosco, como é o Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral, Bahia, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tantos outros estados em que na soma e na divisão desses quatro grupos, né, cada um com peso de 25%, nós temos aí uma boa expectativa e nos nossos cálculos a condição de domingo sairmos vitoriosos com o Eduardo Leite, até porque nós estamos vendo um movimento muito grande e espontâneo de filiados de todos os estados e também desses vereadores, vice-prefeitos, prefeitos, deputados estaduais e federais e lideranças, senadores, pró-Eduardo Leite, em virtude da capacidade que o Eduardo Leite tem, na visão dessas pessoas e na minha também, de ser o melhor candidato que consegue unir com mais facilidade a terceira via. Deputado, boa tarde, boa noite agora já. Apesar do governador Eduardo Leite e do governador João Dória terem compartilhado um chimarrão recentemente, né, para mostrar a unidade, né, todo o processo de prévias houve momentos muito duros, né, muito fortes, de um debate muito duro, houve algumas trocas de farpas, de acusações no processo. Como é que o senhor vê o dia seguinte, né? Eu vou fazer a mesma pergunta para o deputado apoiador do governador Dória, mas eu queria saber do senhor, como é que o senhor vê o dia seguinte em caso de derrota de Eduardo Leite? Olha, Sakamoto, eu acho natural num processo de disputa, mesmo que seja interna de um partido, ter diferenças, né? Se todos fossem iguais, nós não precisaríamos ter prévias, nós escolheríamos um único candidato. E o Eduardo Leite, assim como o Dória, como o próprio Arthur Virgílio, tem as suas circunstâncias, suas diferenças, e isso fica muito claro nesse processo de prévias. Os apoiadores, até de forma mais acalorada, né? Eu sou um deles, o Mignoli é outro, né? Que defendem as candidaturas distintas, existe um pouco de troca de farpa, discordâncias, enfim. O PSDB ele tem que ter maturidade, né? Ele tem que ter maturidade de poder, nesse processo de prévias, que na minha avaliação é positivo para o PSDB, até porque por muitos anos que se passaram o PSDB, ele foi notícia negativa na imprensa, né, em virtude de várias circunstâncias, e agora ele volta a ser uma notícia propositiva em relação aos quadros que querem disputar a presidência da República, e quadros esses, tanto o Eduardo Leite quanto o João Dória, que têm feitos positivos à frente dos seus governos e têm suas diferenças. E o café, o chimarrão que foi tomado no Rio Grande do Sul, deixa claro essas diferenças. Eu acho que vai depender muito da capacidade de união e de agregar de cada candidato e de quem ganhar essas prévias, né? E também, posso dizer assim, botar panos quentes nessas diferenças. Eu acho que todo mundo já é grandinho o suficiente, todo mundo já conhece política o suficiente nesse processo de prévias, e nós vamos ter que debater esse tema, e aí eu posso dizer que vamos ver quais cicatrizes que ficarão dessas feridas e o quanto isso vai demorar para cicatrizar ou não, e também a própria condição da relevância dessas diferenças. Desculpa já engatar uma questão, desculpa, Diego, mas com relação a essa cicatrização dessas diferenças, o senhor acha que qualquer um dos dois, sem depreciação, sem demérito para o Arthur Virgílio, né, mas considerando os dois candidatos principais, o Dória e o Leite, o senhor acredita que o que perder, independentemente de quem seja, demonstrará logo na sequência o compromisso de unidade, de apoiar o vencedor, ou isso é uma coisa que vai ter que ser costurada com o tempo? Olha, eu não sei dos dois, né? Eu posso falar pelo governador Eduardo Leite.
O governador Eduardo Leite, inclusive no último debate, o senador Arthur Vigílio fez essa pergunta, se ele permaneceria no PSDB, e ele disse, e perguntaram se judicializariam, né, a eleição, o resultado das prévias, e ele disse que não o faria e que não teria motivo até então para isso e permaneceria no PSDB. Eu vejo que isso vai depender muito de cada candidato, da condição do resultado. O governador Eduardo Leite deixa claro que ele não vai concorrer à reeleição no governo do estado do Rio Grande do Sul, mesmo caso perdesse, não é algo que está no nosso radar, né? Porque não concorda com a reeleição, como já o fez em Pelotas, quando era prefeito, e agora como governador da mesma forma. Nós estamos trabalhando fazer a prévia da forma mais transparente possível. Nós não consideramos que essas prévias elas têm que ser construídas em cima de agressão ou fake news, e esse é um perfil agregador que o próprio governador Eduardo tem, né? E essa vai ser a nossa postura, não apenas durante as prévias, mas durante o dia da votação e também posteriormente. Falando do dia da votação, deputado, projetando aí o próximo domingo, votação por aplicativo. A gente sabe que nem todo mundo tem uma intimidade muito grande com a tecnologia e cada voto é importante. Que esquema os senhores estão preparando para garantir os votos dos apoiadores de Eduardo Leite? Tem um grande grupo que vem a Brasília para votar, né? E eles vão votar de forma presencial. Tanto outra parte que vai votar pelo aplicativo. Muitos, no início, até havia uma certa obrigatoriedade dos prefeitos, vice-prefeitos, deputados estaduais, deputados federais virem a Brasília votar. Hoje já não há mais essa obrigatoriedade. Então, pelo que eu tenho notado, há uma tendência de muitos ficarem nos seus estados e não virem a Brasília votar. Muitos mudaram, né, a necessidade de vir a Brasília. O que nós vamos estar acompanhando, eu acho que cada estado vai estar acompanhando o processo todo da votação do aplicativo. Eu até acho que poderia dar um prazo, uma extensão de prazo maior e não finalizar às 15 horas, podendo chegar, quem sabe, até às 17 horas, né? Isso já foi algo que nós ponderamos até com o próprio presidente do partido, mas ok, se não for feito, não vai mudar, na minha avaliação, consideravelmente o resultado eleitoral, mas, de fato, muitas pessoas tiveram dificuldades no cadastramento do aplicativo. Eu espero que, a partir do cadastramento, as pessoas já se familiarizaram, de certa forma, e vão conseguir ter mais facilidade na votação online do aplicativo.